Muito bem, meus irmãos, estamos transmitindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Pode postar seu comentário, esteja conosco. Glória a Deus, pastor Saraiva, seja bem-vindo, meu irmão. Deus seja louvado, glória a Deus. Estamos aí começando a nossa transmissão nesta noite de hoje, a nossa segunda aula de Ramartiologia. Glória a Deus. Estamos fazendo as nossas transmissões. Já compartilha aí o link, meus amados. Compartilha aí o link com os irmãos. Dá uma compartilhada aí no link. Posta o link no nosso grupo. Avise lá o nosso grupo que já estamos online. Já estamos conectados. Iremos começar a nossa segunda aula de Ramartiologia. Estamos falando sobre o pecado. Já estamos fazendo a transmissão via WhatsApp. Já estamos fazendo a nossa transmissão aqui via YouTube, via Facebook, Estou agora entrando aqui para ver. Glória a Deus. Se adentre aí, meus irmãos, já estamos online. Glória a Deus. Acesse o YouTube. Glória a Deus. Paz do Senhor, minha irmã. Boa noite. Seja bem-vinda. Milena, vamos começar a nossa aula. Pode estar acompanhando aí no canal do nosso canal do YouTube. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo neste momento. Agora são exatamente 8 horas e 4 minutos e estamos transmitindo ao vivo a nossa segunda aula. Então, vai se achegando, estamos aguardando alguns irmãos que estão se achegando à nossa aula. Já temos aqui no nosso canal do Twitch, os irmãos que fazem parte do grupo de alunos do nosso WhatsApp. Nós temos um WhatsApp que nós montamos, que tem todos os alunos do Básico em Teologia, que ali eles recebem o nosso material didático, recebem ali livros, avisos, comunicados. Então temos aí o nosso grupo. E estamos transmitindo pelo nosso canal do Twitch, estamos transmitindo pela nossa página do nosso site, www.cetaad.com.br. Se você entrar no nosso site, vai achar lá também um player de vídeo. É só você dar um player lá que você vai estar acompanhando ao vivo agora neste momento. E estamos transmitindo pela plataforma do nosso canal do YouTube e também transmitindo pela nossa página do Facebook. Eu vou agora acessar aqui a página do Facebook para ver se está tudo em ordem, se está transmitindo. Já está a comunicação aqui, já estamos ao vivo pelo Facebook. Já acessei aqui, já estamos ao vivo pelo Facebook também. Então, os irmãos que fazem parte do grupo ali da nossa página do Facebook, já estamos transmitindo lá. Vamos agora, vou estar compartilhando nossos vídeos. Deixa eu compartilhar o nosso vídeo na plataforma. Glória a Deus. Acompanhe aí, meus amados. Venham se achegando para estar conosco aí, participando desta aula. Essa aula vai ser maravilhosa. Você não irá perder nada desta aula. Esta aula é a nossa segunda aula aí ao vivo. Estamos aqui em sala de aula. Estamos recebendo aqui alguns alunos que já estão fazendo contato conosco. Já estamos compartilhando o nosso link. Compartilhe o seu link com o seu grupo. Compartilhe aí o link da nossa aula com os nossos irmãos. Tá ok? Compartilhe aí para que mais pessoas possam participar da nossa videoaula. Tá? Vamos compartilhar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, meus amados. Já estamos totalmente online. Então, vou deixar aqui para mim ver alguns comentários do Face. Então, paz do Senhor, meus queridos. Deixa eu ver agora aqui os irmãos que estão se achegando. Glória a Deus. Temos aí os nossos irmãos que estão se achegando. Aqui está a transmissão Aqui é do Facebook, da nossa página do Face. Aqui na minha frente eu tenho do canal Twitch. E do meu lado esquerdo eu tenho a transmissão aí do YouTube e os comentários do YouTube para eu estar acompanhando. Então eu tenho aqui o comentário do YouTube, tenho aqui o comentário do nosso canal Twitch e aqui do meu lado direito o meu celular conectado com os comentários do Facebook. Mas vamos lá, aqui no Twitch, vamos ver os nossos irmãos que já estão aí conosco, O nosso pastor Osmar já está conosco aí, glória a Deus. O pastor Saraiva, seja bem-vindo.
Nosso Rubens Lino, seja bem-vindo, Rubens Lino, nosso irmão, seja bem-vindo, meu querido. Cassiane, também seja bem-vinda. Vamos começar a nossa aula. Nossa irmã Silene, seja bem-vinda à nossa aula. Muito bom, Rubens, tá bom, né? Glória a Deus. A paz a todos aí. Vamos começar a nossa segunda aula de ramartiologia. Nos acompanha aí, meu querido Ademir Carneiro, a paz, chegou aí, já se faz presente. Deus abençoe, irmão Ademir. É uma honra tê-lo conosco aí. Aqui no nosso canal do YouTube, nós temos a nossa irmã Milena Fernandes, que está nos acompanhando aí ao vivo no YouTube. Temos também a nossa irmã Rayane, que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal, e os irmãos que estão aqui no Twitch, e os irmãos do Facebook, que também estão aí acompanhando pela página do Facebook. Bom, é isso aí, meus amados. Nós vamos a mais uma aula, né? Vamos começar aí a nossa aula maravilhosa nesta noite. Ramartiologia, a doutrina do pecado, o estudo sobre o pecado. Na aula anterior, amados, nós falamos sobre alguns conceitos sobre o pecado, né? Nós falamos sobre alguns conceitos sobre o pecado. O nosso irmão aqui está comentando. Deus abençoe, meu querido. A paz, glória a Deus. Então nós falamos, a nossa irmã Rayane também, Deus abençoe. Então nós falamos na aula passada sobre alguns conceitos acerca do pecado. Hoje nós vamos entrar um pouco na Bíblia e entender mais essa dinâmica, o que o pecado afetou, né? O que o pecado afetou, errar o alvo, a transgressão, né? Transgressão, errar o alvo, desobediência, tudo aquilo que vai contra a Deus, contra os preceitos de Deus, as doutrinas de Deus, de certa forma é pecado, né? Então, errar o alvo, cometer erros ao ponto de transgredir a lei, transgressão da lei, pecado também é definido como transgressão da lei. E nós vemos que o pecado original, né, quando o pecado foi introduzido à raça humana, porque nós vamos ter uma aula, uma matéria, uma semana de angelologia, e dentro dessa matéria nós veremos o pecado no mundo celestial, né, na esfera celestial. Então nós estamos, como estamos falando sobre o pecado, o ramártio, então nós falamos que o pecado se originou ali no Jardim do Éden, na pessoa de Adão. Então ali Deus colocou eles no Éden, mas nós vamos ver um pouco mais sobre essa criação de Adão. Então nós vamos falar, na aula passada, nós citamos sobre os instintos do homem, né? Então vamos falar aqui sobre os instintos, instintos do homem, que Deus criou o homem, né? Deus cria então Adão, mas Deus coloca alguns instintos no homem. Vemos que Adão, ao ser criado por Deus, quando Deus em Bereshit, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e Deus agora começa a formar o homem do pó da terra, e nós queremos então datar aí a formação do homem de corpo, alma e espírito. Nós vamos estudar uma matéria, que é a matéria de antropologia. Nós iremos fazer ainda essa matéria de antropologia, e nós vamos entender um pouco essa questão sobre corpo, alma e espírito. Então não se preocupe ainda com isso, nós vamos trabalhar com esses princípios de corpo, alma e espírito, porque existe uma visão que é chamada de dicotomia. Essa visão de dicotomia é enxergar o ser do homem apenas corpo e espírito, que a alma e o espírito não se dividem, tá? Essa é a dicotomia. Então existe uma visão dicotômica que nós chamamos de dicotomia, tá ok? O que vem a ser a dicotomia? A dicotomia é o conceito de ver o ser humano apenas em duas partes, Então ele vê a primeira parte, que é a parte física, né? A parte matéria, ver o homem parte matéria, tá? Então a dicotomia é um conceito que visa ver o ser humano, né? O ser humano
ser humano. Então, esse conceito de dicotomia, ele visa ver o ser humano de duas partes. Duas partes. Deixa eu apagar aqui a física, porque eu não quero falar nisso agora. Então, visa ver o homem de duas partes. Primeira parte, matéria, né? Matéria. E a segunda parte seria o imaterial. Imaterial. Tá? Então, aqui seria a parte material. Material. Deixa eu pôr diferente para ficar bem combinado. Ó. Então, a dicotomia é um conceito que visa ver o ser humano em duas partes. Uma parte material e uma parte imaterial, ok? Nesta parte imaterial está a alma, ó, a alma que habita na parte imaterial, a alma e o espírito, que a alma e o espírito não se dividem, que a alma e o espírito elas são inseparáveis, elas estão juntas, tá? Então a alma é o verdadeiro eu do ser humano, é o seu eu consciente que formula aí as ideias, a alma é onde está a personalidade, é onde está ali o caráter, é onde está o temperamento, e que o espírito seria como se fosse janela, né? É uma parte, o espírito é uma parte da alma em que o homem vê, através do espírito, a vida espiritual. Vida espiritual, ó. Tá? Então, esse conceito de dicotomia, nós vamos falar melhor sobre isso em antropologia, tá bom? Então, em antropologia, quando nós fizermos a matéria, nós vamos entender este conceito de dicotomia. E existe o outro conceito, que é o tricotomia, ó, que é o conceito de tricotomia. Que é o conceito de tricotomia. Então, nesse conceito da tricotomia, o homem não é, o ser humano não é duas partes, ele não tem só duas partes. Mas neste conceito de tricotomia, o ser humano possui três partes. Então, ele possui aqui a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então, ele possui três partes, ó, nesse conceito de tricotomia. Então, segundo o conceito da tricotomia, o ser humano, que está aqui representado, ó, ser humano, a criação de Deus, nesse conceito de tricotomia, ela possui três partes distintas. Na dicotomia, ela possui duas partes, que a alma e o espírito não se dividem. Eles são feitos da mesma essência, todos os dois são eternos, são imateriais, e eles não se dividem. Onde a alma vai, o espírito está junto, são inseparáveis. Tá? Esse é o conceito da dicotomia. No conceito da tricotomia, que nós vemos aqui, ó, deixa eu passar para o lado de cá, nesse conceito de tricotomia aqui, então nesse conceito diz que o ser humano ele é formado de três partes, sendo a primeira corpo, alma e espírito. Então, que aqui seria a alma, né? Que a alma é a sede de nossas emoções, na alma aqui que está a personalidade, o caráter e os temperamentos, tá? Na alma, que é o verdadeiro eu, ó, a alma, que é o verdadeiro eu. Então, que a alma, que é a sede das emoções humanas, ela é onde está a personalidade, o caráter, o temperamento, e você é uma alma vivente. Então, nesse conceito da tricotomia, que o espírito é separado da alma, então temos aqui o espírito, ó. Temos aqui o espírito, ó, o espírito humano, aqui temos a alma e aqui temos o corpo, que é o corpo humano. Tá ok? Dá para entender aí? Tá? Então, esse aqui seria a tricotomia. Ó, espírito, alma e corpo. Que os três são distintos e que há uma separação entre os três. Tá? Principalmente
por causa que eles utilizam, para esse conceito se utiliza do versículo da palavra de Deus que está em Hebreus 4:12. Ó, Hebreus 4:12, tá? Em Hebreus 4:12, eles se baseiam nesta passagem para ter este conceito de que o espírito e a alma se separam. O que está escrito em Hebreus? Vamos ler? Olha aqui, livro de Hebreus, no capítulo de número 4, olha aí, Hebreus, abra a sua Bíblia aí, meu irmão, pega a sua Bíblia, esta é uma aula, então você tem que confirmar na sua Bíblia também estas passagens, para saber desses conceitos. Olha aí, Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12, está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Algumas traduções ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, aqui que nós lemos, segundo o escritor dos Hebreus, aqui no capítulo 4, nos diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, aquela espada que tem dois fios, né? Ele está se referindo àquela espada que era usada antigamente, ó. Aquela espada, aqui, ó, a ponta dela, né? Ó. Então, dois gumes porque ela tem o corte de um lado, ó, o corte de um lado e o corte do outro lado. Então, é uma espada que ela corta para os dois lados. Então, a palavra de Deus, ela é mais penetrante, ou seja, mais cortante. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, esse conceito da tricotomia, eles se baseiam nesse versículo para dizer que se a palavra de Deus penetra até a divisão, é porque há uma separação entre a alma e o espírito. Então, existe esse conceito de que o espírito e a alma são separados, tá? Que eles não são uma essência só, como os dicotomistas acreditam. E nós acabamos nos banqueteando com esta visão tricotômica, porque esta visão da tricotomia acaba nos explicando muita coisa acerca da palavra de Deus. Então nós temos aí Hebreus 4:12, que fala da divisão da alma e do espírito, e temos também, ó, Eclesiastes, no capítulo 5, deixa eu ver, capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7. Temos também esta passagem de Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Vamos ler? Pegue a sua Bíblia aí. Eclesiastes 12, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus para entendermos alguns conceitos que são formados acerca do ser humano. Ó, Eclesiastes, capítulo 12, vamos abrir aqui a nossa palavra de Deus, capítulo 12 e o versículo de número 7. Está registrado assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, que o espírito volta para Deus. O contexto aqui de Eclesiastes, ele está falando justamente da morte do ser humano, da morte da pessoa. Porque ele começa a falar, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus,
cheguem os anos, as quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele vai falar algumas figuras de linguagem, antes que se escureça o sol, a luz e as estrelas tornem a vir, as nuvens depois da chuva, tal, ele vai falando, e ele retrata no finalzinho do versículo 6, e se desfaça a roda junto ao poço, né? Que se despedace o corpo do ouro. Ele está usando figuras para refletir acerca do falecimento da pessoa. E no versículo 7 ele fala, e o pó, que é o corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí ele termina que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então ele chega a referir-se como o espírito voltasse para Deus quando cessasse a vida do ser humano. Então nós encontramos em Eclesiastes 12:7 que o espírito volta para Deus que o deu. E muitos estudiosos, muitos filósofos acabam chamando de o espírito como a caixa preta de Deus, que no espírito fica registrado todas as coisas que nós fazemos, que quando o espírito volta para Deus, está todas as informações gravadas no espírito daquilo que fizemos, realizamos, falamos, comentamos ou vivemos. Então, alguns ainda chegam a dizer que o espírito seria a caixa preta de Deus, né? Já viu aquela caixa preta do avião? O avião, quando ele cai, destrói tudo, quebra tudo, se pega fogo, explode, mas a caixa preta não estraga, ela fica intacta. E toda vez que eles vão num acidente de avião, eles já vão atrás da caixa preta. Por quê? Porque essa caixa preta, que ela é inquebrável, indestrutível, vai ficar registrada nela todos os acontecimentos antes da queda do avião. E aí, através da caixa preta, eles conseguem descobrir o que aconteceu que levou aquele avião a sofrer aquela queda. E assim muitos dizem que o espírito é a caixa preta de Deus. E quando a vida cessa do corpo humano, que esse espírito volta para Deus com todas as informações que levou então esse ser humano a perder a sua vida ou até mesmo a falecer. Então nós temos aqui esse conceito de tricotomia, visando estas passagens bíblicas que nos retrata do espírito, que há uma divisão do espírito com a alma, que o espírito volta para Deus quando a vida cessa no ser humano, né? E lógico que a alma vai seguir o seu caminho após a morte, ou ela vai para o Hades, ou ela vai para o paraíso, né? Ou ela vai para o Hades ou vai para o paraíso. Depois, em outras matérias, iremos falar sobre isso dentro da matéria de antropologia. Mas só para nós continuarmos sobre o pecado, é bom os irmãos terem em mente este conceito de dicotomia e tricotomia. Pastor, como podemos ver esse conceito de tricotomia um pouco mais claro? Muito bem, irmão. Abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, vamos pôr mais um aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Vamos ler a Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, olha aí. Capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos tessalônicos. Olha o que ele diz aqui, no capítulo 5, vamos ler o versículo 21 em diante para entendermos um pouco melhor. Examinai tudo, versículo de número 21. Examinai tudo, retende o bem. Versículo 22. Abstende-vos de toda espécie de mal. Versículo 23. O mesmo Deus de paz
vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olha aí o que diz a palavra de Deus, que nós venhamos a nos abster de todo mal, nos afastar de todo mal, e que o mesmo Deus nos santifique em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vemos a palavra de Deus falando que tem que ser feita uma santificação, que Deus nos ajudará na santificação de todo o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Então, dentro destes versículos, a maioria do cristianismo, dos cristãos, eles acreditam na tricotomia. Então, é por isso que nós falamos do ser tricômito do homem, como corpo, alma e espírito. Mas não se preocupe, porque em antropologia vamos abordar este assunto mais profundamente, tá bom? Mas existe também a visão dicotômica, dicotomia. A própria palavra já nos induz o conceito. Olha, dicotomia, de dois, né? Dicotomia, já se referindo a duas partes, material e imaterial, corpo e alma, e o espírito inseparável da alma, junto com a alma. Tricotomia, já dá a ideia de três, tricotomia. Então, a tricotomia, segundo a visão tricotômica do ser humano, somos formados de corpo, alma e espírito. Na aula passada, nós falamos um pouco desse conceito quando Deus criou o homem. Então, Deus, só para relembrar, Deus pegou ali o barro, Deus pega o barro, nós falamos sobre isso, e do barro ele faz o homem, ele faz o homem do barro, mas era uma vida inerte, era apenas um boneco de barro. Mas aí Deus pega, se utiliza do barro e assopra no homem o seu espírito. Aí Deus assopra o espírito, uma essência de Deus. Então temos o primeiro elemento, barro, segundo elemento, espírito, e a união do barro com o espírito. Então está lá o boneco deitado no chão, feito do barro. Deus faz o homem do pó da terra, modela o homem e assopra o espírito. Quando o sopro de Deus alcança o homem, se inicia o terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? A alma, E o homem se torna, então, uma alma vivente. Olha aí. E o homem se torna uma alma vivente. E aí nós temos a ideia dos três elementos do ser humano. Um elemento chamado corpo, o elemento chamado espírito e o elemento chamado alma. Então fazemos a interpretação da tricotomia. É um conceito que é viável, que é a maioria da compreensão do cristianismo, tá? Então nós vamos abordar esse assunto dentro do conceito tricotômico do ser humano, tá bom? Você já entendeu sobre isso? Não perca as próximas matérias. Nós vamos falar sobre antropologia, mas não será antropologia arqueológica. Existem vários tipos de antropologia. Nós vamos estudar antropologia bíblica. Amém? Os irmãos estão se achegando, já tem mais irmãos aí. Eu estou vendo alguns posts. Deus abençoe vocês. Vamos continuar então a nossa aula. Então vamos continuar aqui. Você já entendeu um pouco sobre a tricotomia, o ser humano. Então vamos falar um pouco sobre a criação do homem no Éden. Como Deus
faz o homem no jardim do Éden. E o que o pecado afetou? Aonde o pecado inferiu na vida do ser humano? Então vamos aqui, vamos apagar nossa lousa para continuarmos com a nossa visão aí. Depois os irmãos podem ter aí a aula disponível, a aula vai estar disponível aí no YouTube, no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, irmãos. Tem alunos que não estão inscritos no canal. Meu Deus, irmão, vou puxar a sua orelha. Se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, nos abençoe. Você se inscrever no nosso canal, você está nos abençoando. Então, você está com a sua Bíblia aí na mão? Pega a sua Bíblia aí, tá? Pegue a sua Bíblia aí na sua mão, para nós darmos sequência à palavra de Deus. Então, Deus, quando criou o homem, ele coloca alguns instintos no homem. Então, pega aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí no Bereshit. Quem assistiu a nossa introdução já sabe, Bereshit. A minha internet está ruim. Oh, meu Deus, irmão, Deus vai melhorar a sua internet aí. Glória a Deus. Maria Souza, Silene Souza, muitos irmãos aí no nosso canal do YouTube, irmãos aí no nosso canal do Twitch. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Então, abre aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Tá? Então, você vai colocar aí, ó, vamos ler. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Você está aí com a sua Bíblia? Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Olha aí, façamos o homem a nossa imagem, domine ele. E aí Deus coloca no homem um instinto de domínio, aonde Deus fala, domine ele. Então o homem tem em si já enxertado na sua alma esse instinto de domínio, tá? Ele já tem em si o instinto de domínio. Os instintos fazem parte do ser do homem, da alma do homem. Então Deus coloca, temos aí então o primeiro instinto, Gênesis 1, 26. Vamos colocar aqui, ó, domínio. Primeiro instinto. O segundo instinto está em Gênesis 1, 28. Marca aí, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos ler o que diz aí? Olha o que diz aí. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes. Ele fala novamente do domínio, mas ele fala de um outro domínio que ele dá ao homem ali. Em Gênesis capítulo 28, ele fala o quê? Ele diz assim, ó, frutificai e multiplicai-vos. Então ele coloca um instinto, nome de reprodução, ou seja, tem que reproduzir, ó, não pode ser estéril. Reprodução. O instinto de reprodução. Olha aí, ele coloca no homem, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. Eu não vos criei para serem estéreis. Eu vou colocar um instinto e vocês instintivamente terão esse desejo de reprodução, multiplicação. Então ele coloca o instinto de reprodução no homem. Deus também coloca outro instinto. E esse outro instinto está em Gênesis 21, ó, Gênesis
Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Olha o que está escrito aí. Está escrito assim, ó. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que reproduzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E disse Deus, 29, tenho-vos dado o domínio de aquisição, era tudo do homem. Deus diz, eu vos dei, é seu, toma posse. Então Deus coloca um instinto de aquisição. Temos aí o terceiro instinto, ó, aquisição. Vamos lá. Vamos ver aí os instintos. São 6 instintos que Deus coloca no homem. Nós vamos falar sobre esses instintos. Então temos aqui o terceiro instinto. Vamos para o quarto instinto. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ó, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz o texto aí. Gênesis 2, 16. Vai anotando aí. Faça as suas anotações, pegue o seu caderno de anotação e anote aí, porque Deus coloca instinto no ser humano e você vai entender por que hoje acontece tanta coisa e o pecado invade o coração do homem, porque ele tem os seus instintos desequilibrados, a alma do homem tem sede, ela é incompleta, pecaminosa e o pecado entra na alma e leva o homem a pecar. Vamos ver, olha aí. Gênesis 2,16, mais um instinto que Deus coloca no homem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, que também ratifica, né, com o Gênesis 1, 29, no finalzinho também fala sobre isso. Olha, e bem como todas as árvores que dá fruto, eles vos servirão de mantimento. Então o homem podia comer de todas as árvores. Deus coloca ali todas as árvores e diz, pode comer da árvore que você quiser. Você pode se alimentar, você pode saciar. Tudo é seu para comer, tudo que der fruto, você pode se alimentar. Então Deus coloca aí mais um instinto no homem. Que instinto é esse, pastor? É o instinto de alimentação. Olha aí, o instinto de alimentação. Alimentação, ó. Ou seja, você tem que se alimentar. Instintivamente, o homem ele se alimenta. Ele tem que se alimentar. Então ele coloca o instinto de alimentação. Tem mais um instinto aí. Gênesis 2, 24. Olha aí. Abre sua Bíblia aí. Estamos no Bereshit, capítulo 1, capítulo 2. Agora estamos no 2. Então vamos lá. Bereshit, né? Gênesis. Olha. 2, 24. Olha o que diz o texto aí. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler o texto? Olha o que diz aí. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha aí. Serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então você vai se unir à sua mulher, né? Vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ele coloca o instinto afetivo, o instinto de proteção. O homem agora protegerá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ela é a carne da minha carne e osso do meu osso. E Adão agora tinha que proteger ela. Então Deus coloca o instinto de proteção. 2,24, ó. Instinto de proteção. Quantos tem aqui já? Vamos lá. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar então o sexto. 6.
Vamos colocar o sexto instinto, Gênesis 3, ó. Vamos para Gênesis 3, o 8 ao 9. Olha aí. Vamos ler? Mais um instinto que Deus coloca no homem. Gênesis 3, capítulo 3, e o versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz aí. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? Então temos aí 3, 8, 9. Isso demonstra que Deus havia um relacionamento com Adão, né? No Jardim do Éden, havia um relacionamento entre Adão e Deus. E nós vemos aqui que Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim para falar com Adão, para falar com Eva, e Deus tinha colocado o instinto, que é o sexto instinto, que é o instinto de comunhão. Ó, comunhão. O homem tem esse instinto de sempre comunhar com alguém, ter um relacionamento com alguém. Isso está no homem. O homem foi criado para se relacionar, não para ser um ermitão, viver isolado, sozinho nas montanhas, sem se relacionar com ninguém. O homem tem esse instinto de se relacionar com alguém. E Deus ali se relacionava com Adão. E aí nós vemos que o que o pecado ocasionou. Então nós temos aqui, vamos fazer aqui para você entender. Temos aqui o homem, tá? O homem, o primeiro homem, e vamos colocar aqui o segundo, né? O segundo homem. O segundo homem. Então, em Gênesis, nós vemos que Deus, ele coloca alguns instintos na sua criação, no homem que ele havia criado. Então, Deus, através da sua palavra, deu ao homem esse instinto de domínio. Então, o homem, Adão dominava, ele tinha o domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais. Ele era o governador do Éden. Ele era ali o sumo sacerdote do Éden. Então, no Éden, Adão, ele era o que tomava conta, ele era o representante legal de Deus. Deus coloca Adão no Éden e ele é o representante legal. Então, ele tem o domínio como instinto dele. Ele vai dominar. Deus colocou Adão para dominar sobre todos os animais. Está em Gênesis 1, 26. E também para a reprodução. Ele agora com Eva teriam que ter filhos, né? Crescer, multiplicar, tem que reproduzir. Outro instinto, aquisição. Ó, tudo aqui é seu, você pode pegar, pode tomar, é seu. Então o homem tem esse instinto de desejar as coisas, de querer, de adquirir, construir, batalhar. Não, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, eu vou conseguir isso. Esse é um instinto que está no homem, o instinto de aquisição, de possuir as coisas. Então nós temos que entender isso, é um instinto que está ligado à alma do homem. Agora, olha aqui, de alimentação, instinto de alimentação. O homem se alimenta até por instinto, meu irmão. Se você estiver dormindo, você acorda, a barriga torce. Você tem que se alimentar. Então está integrado ao ser humano a alimentação. Não é escolha, é instinto. Para sobreviver, você tem que se alimentar. Instinto de proteção, que Deus coloca também no homem, ali em Gênesis 2:24. Essa é a tua mulher. Você tem que proteger ela. Então, o homem, quando eu digo homem, irmãos, já falei isso na aula passada. Quando eu digo homem, não estou me referindo só à pessoa de Adão, mas eu também me refiro à pessoa de Eva e também à mulher, porque a mulher faz parte de Adão. A esposa de Adão, a esposa agora é uma só carne, é osso do osso, carne da carne. Então eu estou me referindo a ela, tá ok? Então quando eu falo homem, também estou me referindo à mulher. Então vou falar ser humano para ficar melhor. Então o ser humano,
quando é criado por Deus, ele tem esses instintos, de proteção e também o instinto de comunhão, de ter relacionamentos, né? Relacionamentos aí afetivos, amigos, colegas, conhecidos, o homem tem. Só que o que acontece é que o primeiro homem, no Jardim do Éden, esse primeiro homem aqui, eu vou até fazer de azul que fica melhor, né? Esse primeiro homem aqui, esse homem, eu vou fazer assim, né? Porque estou usando o conceito da tricotomia, do corpo, corpo, alma e espírito. Então eu estou usando o conceito da tricotomia, do corpo, alma e espírito. Então a alma é a sede das suas emoções, é o seu verdadeiro eu, tá? Nós somos uma alma, Então este homem, o primeiro homem, antes da queda, então nós temos aqui, antes da queda, né? Antes da queda, antes do pecado, da hamartia, da desobediência, e todos aqueles conceitos que nós falamos na aula passada. Então, antes do pecado atingir Adão, ele tinha os seus instintos equilibrados. Nós falamos sobre o equilíbrio, mas não entramos muito na matéria. Então, aqui ele era equilibrado, ok? Equilibrado. Então, Adão, ele tinha os seus instintos humanos que Deus colocou nele equilibrado. Então, ele dominava, não com uma autoridade excessiva, mas os animais o respeitava. Ele dominava no Éden, ele tinha o domínio de todas as coisas, mas era um domínio equilibrado, um domínio consciente. Ele não impunha este domínio, era um domínio natural, dado por Deus. Os animais viam ele como o representante de Deus. Então ele tinha esse domínio no Éden. Reprodução, nós vamos falar isso em antropologia. Será que eles se reproduziam antes da queda? Nós vamos falar disso, não agora, mas nós vamos falar em antropologia. Então, fique nas aulas. Reprodução, aquisição. O que é equilíbrio? É equilibrado, não é desenfreado, que nem um doido, para lá e para cá. Não, eu tenho que fazer, subir nas paredes. Equilibrado, né? Tinha um equilíbrio de suas emoções, dos seus sentimentos. Era uma pessoa totalmente espiritual, com equilíbrio espiritual, e assim os seus instintos eram todos coordenados, nem para mais, nem para menos. Ele estava, totalmente equilibradinho ali, né? Adorando a Deus, tendo a sua vida espiritual abençoada, um homem de Deus. Mas quando o pecado atinge Adão, aí nós vemos o segundo homem, após a queda. Vamos colocar aqui? Deixa eu colocar aqui, o segundo homem. Vamos fazer aqui, Segundo homem. Aí o segundo homem depois da queda, corpo, alma e espírito. Estamos usando a tricotomia, que é o seu verdadeiro eu. A tricotomia, aqui após a queda, vamos por aqui, depois da queda, após a queda, depois da queda, após, você já sabe. Então temos aqui agora o segundo homem depois da queda. Qual a diferença desse homem para esse homem? Esse aqui era equilibrado. Ele tinha um espírito consciente, uma vida espiritual, uma inocência equilibrada. Mas agora, quando ele peca, entra nele um desequilíbrio, desequilíbrio. E agora ele perde todo o equilíbrio que ele tinha, ele fica desequilibrado.
E esses instintos começam a florar no homem, começam a florar em Adão desequilibradamente. Desequilibradamente. Então ele perde o seu equilíbrio espiritual, ele perde a comunhão com Deus. Agora o pecado manchou o homem. E como nós vimos na aula passada, como por um homem, né? Se não me engano, Romanos 14, nós falamos na aula passada, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então aqui não tinha morte. A morte não tinha entrado no mundo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, junto com o desequilíbrio, agora entrou a morte. Ó. Porque a morte, ela entrou pelo pecado. Pelo pecado. Pelo pecado, entrou a morte. Até aí tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender aí? Estou acompanhando aqui pela live, estou vendo aqui alguns irmãos. Minha internet está ruim, mas vai melhorar, irmão. Deus abençoe. Tá dando para acompanhar, meus irmãos? Tá conseguindo entender aqui o raciocínio? Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque aí você vai entender, né? Os instintos estão ligados, ó. Os instintos aqui estão ligados à alma, ó. Estão ligados à alma. Estão ligados à alma, ao seu verdadeiro eu, né? Então está ligado, os instintos estão ligados ao seu intelecto, seu sentimento, sua vontade, e aí você fica descontrolado. Você não vê que tem pessoas que são consumidoras nata? Não pode ver uma coisa que quer comprar. Não, eu tenho que comprar isso, ela não tem equilíbrio, não tem controle. Não, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo outro. Não, eu tenho que comprar. E estoura o cartão de crédito, estoura um e outro. Eu vou comprar nesse outro, eu compro nesse. Quando vê, está endividado, estourou tudo. Estoura o cartão porque ele tem um desequilíbrio no seu instinto de aquisição. Ele quer possuir, ele quer ter, ele quer adquirir. Então o seu instinto está desequilibrado. E o seu instinto desequilibrado, ele gasta até o que não tem, irmão. Ele gasta até o que não tem. Você já viu pessoas assim? O que essa pessoa precisa? Precisa achar o equilíbrio. Ela precisa voltar a ter equilíbrio dos seus instintos. Olha, reprodução. Isso aqui, irmão, ó, a reprodução descontrolada, desequilibrada, isso aqui, o pecado, a investida de Satanás, leva uma pessoa que está com o seu instinto de reprodução desequilibrado, leva ele a pecar poderosamente. Ele vai entrar para a área da lascívia, vai entrar para a área da prostituição, ele não consegue se controlar, os seus desejos mais sórdidos começam a aparecer porque ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. Faz barbaridades, irmão. Veja o que aconteceu. Procura a história de Calígula em Roma. O que aquele homem fazia? Totalmente desequilibrado. O pecado entrou. Através do desequilíbrio, Satanás manda os dardos inflamados na sua mente e ele começa a te levar para o seu desequilíbrio. O Satanás trabalha no desequilíbrio do homem, no desequilíbrio da mulher. Então nós precisamos ter o equilíbrio e o homem não consegue ter mais equilíbrio a não ser pela presença, pelo efeito, pela força, pela atuação do Espírito Santo na vida dele. E é aí que o Espírito Santo entra em ação para te trazer equilíbrio na sua vida novamente, para equilibrar os seus instintos, para você ter também a sua esfera espiritual. Mas também tem o desequilíbrio espiritual. Tem pessoa que é desequilibrada para o lado espiritual demais. Aí é santo demais. Então tem que tomar cuidado. Comunhão, olha aí, comunhão. Né? Então tem gente que não tem equilíbrio na comunhão. Ele não quer ter comunhão com ninguém, não quer se relacionar com ninguém, está desequilibrado. Precisa voltar a ter equilíbrio, entender que a comunhão ela é importante. Já tem pessoas que querem ter comunhão demais.
quer ter afinidade demais. Chega na tua casa, parece que ele que é o dono da casa, porque não tem equilíbrio. Calígula foi uma destruição de Roma. Calígula é terrível. Quem já leu a história sabe, misericórdia. Um homem que levou o pecado a atingir patamares muito altos por causa do desequilíbrio do ser humano. E o diabo trabalha nisso aí. Olha aí, proteção. Uma pessoa que está desequilibrada na proteção, olha aqui, o camarada fala mal do filho dele, ele entra dentro de casa, pega uma arma, vai lá e mata o cara. Pá! Tira a vida do sujeito. Está desequilibrado um camarada desse, meu irmão. Você não pode falar nada que ele... O diabo, para arrastar a vida desse homem para o inferno, para o Hades, é rapidinho. O diabo, para arrastar ele para se infiltrar nas garras do pecado, para levar ele para o abismo, é rapidinho. Porque ele não tem equilíbrio de suas emoções na área, no instinto de proteção. Então, se uma pessoa falar algo, ou da mãe, ou da mulher, ou do filho, uma palavra, o camarada até mata. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. Olha aí. Proteção, alimentação. O camarada come demais, irmão. Aqui entra a gula, né? Come demais, desequilibrado. Ele não consegue ter equilíbrio. Então, os irmãos veem como o diabo ele trabalha. O Satanás ele tenta usar o desequilíbrio do homem, os instintos do homem que eram equilibrados, controlados, e por causa do pecado há uma perca deste controle ao ponto de ser exoberado. Então o diabo ele tenta usar tudo isso para poder derrubar o homem, para arrastá-lo para o abismo. Então o homem depois da queda, este homem ele é totalmente desequilibrado. E como diz a palavra de Deus em Romanos, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então aí o homem recebeu a consequência do pecado, que é a morte. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender? Deixa eu pegar aqui o apagador. Até aqui tudo bem? Então deixa eu apagar aqui, vamos continuar. Então o desequilíbrio dos instintos, tá? O homem tem os instintos desequilibrados. E ele só pode achar o equilíbrio através do Espírito Santo. Tá? Só através do Espírito Santo que ele consegue aí o equilíbrio. Vamos apagar aqui. A caneta tá riscando mesmo. E aí, meus irmãos, como é que tá as coisas aí? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Tem aí tudo bem? Tá dando para entender? Do instinto do homem. Isso aí tem no nosso material didático, tá? Os irmãos que têm o nosso material didático, eu estou falando aí do nosso material didático da página número 8. Isso aí está na página número 8 do nosso material didático. Deixa eu ver aqui alguns comentários. É a minha eterna, Helena. Aqui está tudo perfeito. Misericórdia, faz sentido. Aí, faz sentido mesmo, irmãos. Muito boa essa aula, vamos lá. Está maravilhoso. Calígula foi uma destruição de Roma, com certeza. Vamos lá, meus amados. Então, vamos continuar aqui. Até aí tudo bem? Está dando para compreender direitinho? Que eu quero que os irmãos entendam esses pormenores. Então, o diabo, ele trabalha no desequilíbrio das nossas vidas. Para isso, a obra de Deus, a obra de Cristo é importante em nossas vidas, para trazer de volta este equilíbrio. Bom, aí entrou o pecado, o homem se torna os instintos desequilibrados. Agora o homem precisa da pessoa de Deus para resgatá-lo e trazê-lo de volta à presença do Senhor. Agora vejamos aqui, não esqueci não, viu? Na aula passada nós falamos acerca das crianças, se elas são salvas ou não, se o pecado é hereditário, ele passa ou não. Nós deixamos essas questões na aula passada. Então vamos lá. Por Adão, temos aqui Adão e Eva,
né? Então temos aqui Eva, temos aqui Adão, certo? E aí, por Adão entrou o pecado. O pecado entrou na humanidade por Adão. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, por causa do pecado, entrou a morte. Então temos aqui, ó, e pelo pecado, a morte. Então temos aqui a morte. Temos aqui a morte, né? E pelo pecado, a morte. Então a morte passa a ter domínio. A morte, podemos dizer que ela passa a existir quando Adão peca. Porque quando Adão peca, entrou o pecado. E pelo pecado, a morte. Então a morte é o resultado do pecado. A morte é a consequência do pecado. Então nós temos aqui uma consequência, ó. Ó, consequência. Então a morte é uma consequência do pecado. Romanos 14, se não me falha a memória, se o irmão quiser postar aí, posta para nós o versículo aí, que eu de cabeça não estou lembrando. Mas na aula passada nós falamos. Então, o pecado, a morte é a consequência do pecado. Então a pessoa que peca gera uma consequência. Qual a consequência que aquele pecado gera? A morte. A morte. Agora, como nós estamos examinando, olhando o ser humano numa visão tricotômica, como nós já falamos, nós estamos usando uma visão tricotômica para analisar o homem, porque nós vimos que existem alguns versículos que comprovam até que a morte, o espírito, se separa da alma. Então, vamos continuar vendo na visão tricotômica. Ó, então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver aqui ó, o homem, o ser humano, né? Então, vamos pôr aqui humano, ó, nesta visão aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tá? Então, o pecado trouxe uma consequência para o ser humano. Qual a consequência que o pecado trouxe para o ser humano? A consequência aqui, ela é a morte. Então o homem recebe em si a consequência do pecado. E essa consequência do pecado é a morte. Então ele recebe em si a morte. Ó. Ele recebe em si a morte. Qual foi a primeira morte que Adão recebeu? Ó, perceba que na palavra de Deus, Deus disse para Adão, ó, não coma dessa árvore, porque no dia que comer, certamente morrerá. Olha aqui, Gênesis, capítulo 1, deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 2, olha aí, versículo 17. Gênesis 2, 17. Ó, Gênesis 2, 17. Ó. Gênesis 2, 17. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Olha aí. Não coma. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó, tinha uma árvore, tá? Ó. Árvore, ó, do conhecimento do bem e do mal. No dia que comeres dela, certamente morrerá. Deus falou para Adão, não coma, porque no dia que comer, certamente morrerá. Então, no dia que a Eva comeu do fruto
e deu para Adão, e Adão também comeu do fruto, os olhos da consciência foram abertos, os olhos da alma se abriram, eles tiveram agora conhecimento do bem e do mal. Então a inocência acabou e a consciência brotou, nasceu naquele dia. Mas Deus diz que no dia em que comer, certamente morrerá. Por quê? Porque no dia que eles comeram, eles pecaram. E pelo pecado entrou a morte. E Deus disse, no dia que comer, certamente morrerá. Mas Adão viveu quantos anos? Quantos anos, irmãos? Adão viveu. Você lembra? Adão viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos. Ué, mas Deus não falou que no dia que ele comesse ele ia morrer? Então, que morte que ele recebeu naquele dia? Naquele dia que ele comeu, que morte Adão recebeu? Porque Deus falou, no dia em que comeres, nesse dia morrerá. Gênesis 2,17. Nesse dia, se você comer, nesse dia morrerá. A primeira morte que Adão recebe em si, a primeira morte que ele recebe em si, que quando ele come do fruto, ele recebe a morte, espiritual. A primeira morte que Adão recebe em si é a morte espiritual. Imagine que Deus no seu alto e sublime trono, Deus, Yahweh tinha comunhão, comunhão com Adão. Adão, antes da queda, antes da morte entrar, ele tinha comunhão espiritual. Nós vamos falar disso em antropologia, até da esfera espiritual, da glória que rodeava Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Nós vamos falar em antropologia, então não vou me aprofundar. Mas que você saiba que havia uma comunhão com Deus. Deus passeava pelo jardim. Adão via Deus e não morria. O próprio Deus diz, ninguém pode me ver face a face. Quem vê a minha face, morre. Não pode me ver. A minha glória vai matar. Moisés queria ver Deus, Deus falou, vou te colocar ali na rocha, para que eu passe para você, eu vou te colocar entre a fenda da rocha para eu passar. Hoje nós só conseguimos ver a Deus através de Cristo, porque Cristo é a fenda, Cristo é a rocha, onde nós estamos incultos, colocados. Cristo é a rocha que nos concede uma visão de Deus, de Yahweh. Mas Deus diretamente nós não conseguimos ver. Mas Adão não, Adão via Deus, então ele tinha comunhão com Deus, comunhão. Ele tinha um instinto, isso aqui era um cordão umbilical de comunhão, comunhão. Então o espírito de Adão, o ser espiritual de Adão, era conectado ao ser espiritual de Deus. Quando Adão come do fruto, do conhecimento do bem e do mal, Adão ele perde, ele morre espiritualmente. A primeira coisa que acontece com Adão, é perder a comunhão com Deus. O espírito, a vida espiritual de Adão morre, se desconecta. Porque está registrado na palavra de Deus que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então os nossos pecados nos dividem, nos separa de Deus. Então Adão, no dia que Adão peca, que esse pecado entra em Adão, a desobediência, porque desobedeceu a Deus, insubordinação, adiquia, quando entra em Adão, hamartia, Adão pecou. E quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Então, a morte espiritual, ele recebe no mesmo dia
a morte espiritual. Agora Adão não tinha mais comunhão com Deus. Por ele não ter mais comunhão com Deus, ele agora não pode viver com Deus. Como o nosso irmão aqui colocou, a nossa irmã Idalci, Romanos 6:23. Olha, boa. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, salário do pecado é a morte. É a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que o escritor aos Romanos está dizendo é que a consequência do pecado é a morte. Então, como ele pecou, ele vai receber o pagamento agora de Deus. A justiça de Deus. Nós fizemos teontologia na aula passada. Um dos atributos de Yahweh, ele é santo, ele é justo e ele é amor, né? São os atributos morais de Deus, né? Nós falamos sobre esses atributos morais de Deus. Então Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, é justo, e Deus é santo, é santidade. Então não se pode manchar a santidade de Deus, Deus não pode cometer injustiça, e Deus também não pode não usar de misericórdia, porque ele é amor. Então, a sua essência, o que ele é, o seu atributo moral o impede dele fazer ao contrário daquilo que ele é. Então, Deus não age de uma maneira que ele não é. Então, a justiça de Deus tem que dar um pagamento a Adão. Adão tem que receber o seu salário. Ele tem que receber o pagamento. E qual é o pagamento? O pagamento é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então Adão recebe o pagamento. Qual é o teu salário? Qual é o teu salário, meu irmão? Qual é o pagamento que Deus tem que te dar? É forte, né? Então Jesus, ele encarna como homem. Ele morre na cruz do Calvário. Não é para nos tirar o pagamento, é para nos dar outro pagamento. Porque o salário do pecado é a morte, mas o salário de Cristo é vida, e vida em abundância, porque Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Então, ou você recebe o salário do pecado, ou você recebe o salário do pecado, ou você recebe o salário de Cristo. Então, há dois pagamentos no dia do juízo. Tá? Quem morreu com Cristo vai receber o salário de Cristo, que é a vida eterna. Quem morrer sem Cristo vai receber o salário do pecado, que é a morte. Então, a primeira morte que Adão recebe, tá? A primeira morte que Adão recebe naquele dia que ele comeu é a morte espiritual. Agora Adão perdeu a comunhão com Deus. Por causa dele ter perdido, por causa do seu espírito morrer, Adão não conseguia mais ter comunhão com Deus. Adão não conseguia mais se relacionar com Deus que é santo, com Deus que é justo, com Deus que é amor. Adão não pode mais se relacionar com Deus. E aí ele é expulso do Éden. Só que Adão morreu com 930 anos. Tá? Se nós for interpretar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então Adão morreu antes de 1000 anos. Então Adão morreu no dia de Deus ainda. Mesmo assim, Adão morreu no dia de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então Adão não passou de 1000 anos e nunca ia passar, porque ele ia morrer no dia de Deus. No dia que você comer, nesse dia morrerá. Mas aí Deus estava contando o dia dele, né? É só um paradigma aí para você pensar sobre isso. Então, Adão perde a comunhão com Deus, morte espiritual. Por causa da morte espiritual e por causa da perca de comunhão com Deus, Adão recebe em si a morte física. Recebe também a morte física.
a morte física. Então, primeiro ele morreu espiritual, perdeu a comunhão, morreu espiritual e recebeu em si a morte física, que não ia ser na hora, mas o corpo agora ia se degradando, o corpo agora recebe a corrupção, né? A corrupção agora, porque ele era incorruptível. O primeiro homem no Éden era incorruptível, mas agora ele é corruptível. As células vão se degradar, o corpo está morrendo. Então ele recebe a morte física. Olha aí. Morte física. Então, primeiro, morte espiritual. Segundo, a morte física. Tem pessoas que elas dizem assim, eu quero viver a vida, eu estou vivendo a vida. Irmão, ninguém está vivendo a vida, irmão. Nós já nascemos morrendo a vida. Nós estamos morrendo a vida, não vivendo a vida. Aproveite enquanto você está morrendo e faça algo que seja benéfico para a tua alma. Não tema os homens que podem matar só o corpo, mas tema a Deus, que além de matar o corpo, manda a alma para o inferno, para o Hades. Deu para entender? Então a morte física. Eu não estou vivendo a vida, eu estou morrendo, irmão. Eu já estou com 52 anos de idade. Sou novo ainda. Tem hora que eu subo uma escada ali, a perna já dá umas puxadas diferentes. Por quê? Porque o corpo está degradando. Você está envelhecendo, meu irmão. Você está... Faça, por isso que Deus fala, aproveite o tempo da mocidade. Porque nós estamos morrendo, nós estamos vivendo a vida, nós estamos morrendo a vida. Já estamos morrendo a vida. Então vamos nos preparar. Porque o salário do pecado é a morte e nós herdamos, nós nascemos com a consequência do pecado. Qual é a consequência? Volto a dizer, a consequência é a morte. E a morte passou para todos os homens. Então todos nascem mortos espiritualmente, todos nascem mortos espiritualmente, todos nascem morrendo a vida, porque já recebem em si a morte física. E qual outra morte que Adão recebeu? Aqui, deixa eu pôr aqui. A morte, anota aí. Anota aí. A morte eterna. Por quê? Porque depois que você sofrer a morte física, aí a tua alma, o seu verdadeiro eu, a tua alma aqui, morte física no corpo, morte eterna na alma e a morte espiritual no espírito. Então a sua morte aqui, na alma, que a tua alma ela vai para o Hades, ou ela vai para o paraíso, né? Ou ela vai para o Hades ou vai para o paraíso. Se você vivenciar o arrebatamento da igreja, ela vai direto para o tribunal de Cristo, bem, mas nós vamos falar disso em outras matérias, mas já vai mordiscando esta matéria aí, já vai saboreando esta palavra como explorador da palavra de Cristo, vai saboreando aí, tá? Então, o que acontece aqui, Então o homem nasce com a consequência do pecado, a morte. Então, essa é a consequência que nós carregamos. Ou seja, nós não temos comunhão com Deus. O homem ímpio que não aceitar a Cristo não terá comunhão com Deus. É necessário que se tenha comunhão com Deus. Eu estou falando dos dias de hoje, porque nós estudamos a história dos hebreus. Deus chamou Abraão, fez um pacto com Abraão, e toda a sua descendência tinha comunhão com Deus, mas também eles se desviaram do caminho e perderam a comunhão com Deus, e Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Cristo veio para mudar esse quadro na sua vida. Ele veio para tirar as garras da morte e te dar a vida. Jesus veio mudar o seu plano, que era morte, para um plano de vida. E Jesus veio mudar a consequência do pecado.
Cristo veio tirar essa consequência pecaminosa da sua vida e ele estende por uma graça, por um favor imerecido que você nem sabe porque está recebendo, mas Deus sabe porque está dando, porque o amor de Deus nos alcança pela infinita misericórdia. Olha que coisa linda. Então ele vai te dar vida e vida em abundância. Então Cristo vai te dar, Cristo, Yeshua vai te dar, a primeira coisa. Qual foi a primeira morte que Adão recebeu? A primeira morte que Adão recebeu foi a morte espiritual, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Então qual é a primeira coisa que Jesus vai trabalhar na sua vida? A primeira coisa, hoje, eu estou falando hoje, né? Hoje, porque nós estamos falando de pecado. A primeira coisa que ele vai fazer na sua vida, primeiro, te trazer para você, trazer no ser humano, trazer na sua vida a vida espiritual. Oh, glória! Você está todo troncho, todo torto, mas a primeira coisa que Cristo faz é colocar em você o Espírito Santo, que é o próprio Yahweh, que é o próprio Yeshua, e entra no teu espírito e te traz de volta a vida espiritual. Então, quando você aceita a Jesus, aceita a Cristo, porque Cristo morreu por você. E aí Paulo escreve aos irmãos de Coríntio: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não, eu vou ter que ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui para você. Nós temos que ler esse versículo. Olha aí, 1 aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 15. 1 aos Coríntios, vamos lá, vamos ler aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo é 15? Ou é 2 aos Coríntios? Cadê aqui? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, achei, 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54 em diante. Olha o que diz o texto aí, irmãos. Olha o que Paulo escreve. Olha aí, meu Deus, isso aqui é muito forte. E quando o que é corruptível, quando, ele está dando um período de tempo. E quando isso acontecer, e quando o que é corruptível, porque Adão pecou, pelo pecado herdamos a consequência, que é a morte. A morte passou a todos os homens, morte espiritual, morte eterna, morte física. E aí ele escreve: e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando nós nos vestirmos por completo da incorruptibilidade, daquilo que é mortal, da imortalidade, tragada foi a morte na vitória. E aí ele diz: onde está? Versículo 55, 1 aos Coríntios 15, 55. Segura aí, meu irmão, segura aí. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte, quer dizer, as correntes da morte, o que ela conseguiu, a força dela é o pecado. Então, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei, porque a lei vai mostrar onde você errou. Então ela acha força na lei, o pecado acha força na lei. Agora, veja bem o que diz aqui, versículo número 57, olha aí.
Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas graças a Deus que por Yeshua nos concede a vitória por Cristo Jesus. E sabei que o vosso trabalho não é vão no Yeshua, porque ele te traz a vida e vida em abundante. A primeira coisa que Yeshua faz, quando você aceita a Yeshua como Salvador, a primeira coisa que ele faz é enviar. Ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque sois meu. Oh, glória a Deus! Então a primeira coisa que você recebe, meu irmão, é o Espírito Santo, o Espírito Santo. Ele vem habitar o seu espírito, trazendo o quê? Ele vem habitar no seu espírito. E se o Espírito Santo é Yahweh, se o Espírito Santo é Yeshua, então ele desfaz a perca da comunhão e restaura no seu espírito a comunhão com Yahweh. E você agora pode entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. O homem agora tem acesso. Por causa do Espírito Santo, você tem acesso total a Yahweh. Olha que coisa linda. Então a primeira coisa que ele faz é restaurar a primeira coisa que Adão perdeu. A primeira coisa que Adão perdeu foi a vida espiritual. Então o Espírito Santo, né, Yeshua, quando você aceita Yeshua, ele te traz a comunhão. Então Yeshua te traz vida espiritual. Yeshua te traz vida espiritual. Mas mesmo com a vida espiritual, nós ainda estamos morrendo. A morte física ainda está em nós. A morte eterna ainda está em nós. Ainda podemos ter aí a morte eterna, porque nos trouxe vida espiritual. Mas a salvação ela é um processo. Nós vamos falar em soteriologia, a doutrina da salvação. Então é um processo. Mas entenda que Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Então ele começou te dando vida espiritual. Aí depois Cristo vai te dar a vida física, que é a segunda coisa que foi tirada de Adão, e depois vai te dar a vida eterna para a tua alma. E você vai ter vida espiritual, vida física e vida eterna. Deus não te dá migalhas, Cristo não te dá migalhas e nem por partes. E Cristo vai trabalhar na tua vida por completo e tirar você das garras da consequência do pecado. Deu para entender? Deu para entender? Coisa linda que Cristo vai fazer. A obra, não perca a matéria de soteriologia. Nós vamos fazer a matéria de soteriologia. O que é soteriologia? Doutrina da salvação. É uma matéria acadêmica que nós vamos fazer da doutrina da salvação. Então não perca esta matéria que nós iremos fazer, que vai ser de grande utilidade para a sua vida. Então, nós estamos falando, perceba, da consequência do pecado. Então, o pecado ele não é herdado, tá? O pecado não é herdado. Como o irmão disse, o pecado dentro da natureza humana. Então, o homem já nasce com tendência a pecar. Porém, ele só recebe a consequência total do pecado para Deus. Deus só vê como homem pecador, porque nós temos que entender assim, irmão. O que é... Deixa eu apagar aqui. Vamos entender aqui uma coisa. Você já sabe que a consequência do pecado é a morte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu usar esse pedaço da lousa aqui, para você entender isso aqui. O que é
ser pecador, ó. Ser pecador. Vamos lá. Vamos entender isso aqui? Nós somos exploradores, então nós temos que entender isso aqui. O que é ser um pecador? O que é para você, na sua mente, um pecador? Tenho certeza que às vezes vão perguntar para você, você é um pecador? Não, eu sou um pecador, eu sou um pecador porque eu faço isso, faço aquilo. Mas o que você entende por pecador? Vamos ler a palavra de Deus lá em Pedro? Acho que é Pedro, é? Primeiro, João, Pedro, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui que isso aqui está descendo agora, viu? Não tem nada programado não, por isso que eu estou procurando aqui. Não tem nada programado não. Ó, 1 João, abra a sua Bíblia aí, em 1 João, vamos ler a palavra de Deus. 1 João, ó, 1 João, capítulo de número 3, ó, 3, versículo 8. Olha aí. Vamos ler aqui o que diz o texto? Aqui. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quem comete pecado é do diabo. Olha aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo, ok? Então temos aí, quem comete pecado é do diabo. Por isso que Cristo se manifestou, tá? Agora, olha o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Deu para entender? Então, quem é nascido de Deus, né? João 3,8. Aí nós temos aqui João 3,9. Ó. João 3,9. Tá? Quem é nascido de Deus não vive na prática, ó, prática do pecado. Olha aí. Mas quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É isso que ele está dizendo aí. Tá? Mas tem uma outra passagem. Mas se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Você vai achar essa outra passagem. Mas se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não habita em nós. Se algum dos alunos achar o versículo, pode postar para nós aí nos comentários, por favor. Então, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Então, nós temos pecado, né? Nós temos pecado, podemos cometer um deslize, mas nós não vivemos mais, como a carta de 1 João está dizendo, nós não vivemos mais na prática do pecado, porque para isso Jesus se manifestou, para isso Yeshua se revelou e passou o processo para nos livrar da garra do pecado. Então, quem comete pecado, quem vive, ó, está dizendo, quem comete o pecado, quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque ele vive da prática, ele não reconhece a Yeshua, o sacrifício de Yeshua. Mas quem recebeu uma vez a Cristo, quem recebeu essa semente de Cristo, não vive na prática do pecado, porque a nossa prática é outra. Então, olha o que eu quero te dizer. Eu quero te falar isso aqui. Que pecador é a pessoa, que vive na prática do pecado.
Ó. Porque o que é o pecador? O pecador é a atitude, a atitude de cometer pecado cotidianamente. Então, o pecador é a pessoa que vive da prática do pecado. Quando você vive da prática de algo, então você é como se fosse você recebe então as atitudes daquele algo que você faz, porque você vive da prática dele. Eu vou dar um exemplo clássico. Ó, uma mulher, aqui a mulher traiu o seu marido. Ela era casada, ó, certo? Casada. E esta mulher aqui, um exemplo, essa mulher aqui traiu o marido com outro homem, ó, traiu o marido com outro homem. Ela cometeu adultério? Cometeu. Por que cometeu adultério? Porque ela traiu o seu marido, ó, com outro homem. Então ela caiu em pecado com outro homem, ela traiu, teve um relacionamento extraconjugal. Só que ela teve esse relacionamento e caiu uma vez. Vamos supor que ela caiu até duas, mas aí veio o arrependimento, ela se arrependeu, voltou para o seu marido, pediu perdão. Se o marido perdoou ou não perdoou, isso aí é outra história. Mas eu quero entrar no arrependimento. Ela se arrependeu e ela voltou. Aí eu pergunto para vocês, esta mulher que traiu o marido, mas se arrependeu, ela é prostituta? Ó, essa mulher que teve um relacionamento extraconjugal, ela é prostituta? Você vai me dizer que não. O que torna uma mulher prostituta? É quando ela vive da prática da prostituição e recebe dinheiro para isso. Então aí ela é prostituta, porque ela vive dessa prática de prostituição. Tá me entendendo? O mecânico. A pessoa ela pode ter estudo e ter uma teoria de mecânica. Ela estudou, tem lá a teoria, mas ela não tem prática. Ela é mecânica? Ela não é mecânica. Ela estudou para mecânica, mas não tem prática. Se mandar arrumar um carro, ela vai quebrar o carro todo, porque ela não tem prática, vai quebrar ferramenta, vai quebrar parafuso, vai fazer serviço mal feito. Mas você pega uma pessoa que não tem diploma, não tem um conhecimento, mas foi criado dentro da mecânica, aprendeu com seu pai a profissão, está lá trabalhando, o camarada tem uma prática, todo mundo que vê ele vai dizer que esse camarada é mecânico. Aí ele abre lá a sua mecânica e coloca lá mecânica do Zé. Porque ele é um mecânico, ele pratica, ele tem a prática. É o ofício que ele pratica. Tá me entendendo? Então o pecador é a pessoa que vive da prática do pecado. Ele peca hoje, ele peca amanhã, ele peca depois. A prática dele é essa. Por isso ele é um pecador. Agora, se nós não vivemos da prática do pecado em tese, porque nós não podemos viver mais pecando porque recebemos a Cristo, temos pecado, podemos até pecar como esta mulher pecou, mas nós não vivemos dessa prática. Então, se nós temos a Cristo, como que somos chamados pecadores? Não, senhor. Você pega todas as cartas do apóstolo Paulo, ele escreve o quê? Ó, ele escreve aos santos que estão em Éfeso, aos santos da Galácia, aos santos de Tiatira, aos santos da igreja, as cartas de Paulo é aos santos amados irmãos, aos santos amados e santos. Ele considera a irmandade, ele considera aquelas pessoas que estão vivendo para Cristo como santos. E o próprio Deus diz, ó, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, qual é a prática que nós vivemos? Nós vivemos da prática da santificação, ó. Vivemos da prática de santificação.
Se eu vivo da prática de santificação, eu sou pecador? Não, eu sou santo, separado. Não estou falando santo na esfera celestial, de anjo, como diz aí aquela auréola na cabeça. Não é isso que eu estou me referindo, meu irmão, entenda. Eu estou falando de santidade no sentido de estar separado do mundo para Deus. Estamos separados, não praticamos as obras perversas, as obras más. Podemos até errar, podemos até pecar, mas não vivemos dessa prática, tá me entendendo? Então nós não vivemos essa prática, tá bom, meus irmãos? Não vivemos, nós vivemos da santificação, então nós não somos pecador, nós somos santo. Você não é pecadora, minha irmã, você é santa. Você não é pecador, meu irmão, você é santo, porque a obra de Cristo te livrou das garras, das algemas, dos grilhões, do pecado e do salário que é a morte. Ele te livrou dessa encruzilhada, ele te livrou. Irmão, é tão sério isso que o diabo não pode te acusar. E se ele te acusar, a Bíblia diz que nós temos um advogado que intercede por nós, que é Yeshua, o Cristo. Yeshua Cristo, ele intercede por nós, porque não somos pecadores, nós somos santos, porque vivemos da prática da santificação. Deu para entender, meu irmão? Então, fique aí com esta palavra, guarde isso no coração. Então, voltando para as crianças, né, irmão? Nós não falamos das crianças ainda, mas já deu para você pegar. Não é possível que você não pegou. Já deu para você pegar. A criança nasce pecadora. Olha, se pecador é quem vive da prática do pecado, irmão, que prática de pecado vive uma criança? Uma criança nasce com 1 ano, 2 anos, que prática de pecado que ela vive? Ela nasce com a consequência. Dá para entender? Com a consequência. Mas Deus não reconhece a criança como pecadora. Deus não reconhece uma criança como pecadora. A criança recebe em si a consequência do pecado. O que é? A morte. Então ela precisa de Cristo para ter vida. Então ela recebe a morte. Como Deus não considera ela como pecadora, porque ela não vive dessa prática e nem pode viver, porque a inocência da criança não permita que ela exerça uma prática pecaminosa, então ela é considerada salva em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é feito o reino de Deus. Ou seja, Deus não vê uma criança como pecadora, mas quando ela sai da inocência para a consciência, ela começa a viver na prática do pecado, e aí ela precisa aceitar a Jesus como seu Salvador para ter a salvação eterna na pessoa de Yeshua, o Cristo. Deu para entender? Eu sei que Deus já abriu a sua mente, eu sei que você vai explorar esta palavra, vai explorar esses conceitos e Cristo te esclarecerá. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. Nós vamos ficando por aqui hoje, hein? Nós vamos ficando por aqui. Uma aula maravilhosa. Não perca amanhã a nossa terceira aula. Amanhã, a partir das 8 horas, estamos aí de novo com mais uma aula na presença de Yeshua, o Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Deus é grande. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tá? Amém? Fique na paz. Bom descanso. Isso mesmo, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Amanhã nós continuamos aí o nosso estudo, tá bom? Amanhã nós damos sequência. Se você ainda não tem o nosso material didático, se você ainda não tem aí a nossa apostila, o nosso livro em e-book de Hamartiologia, entre em contato com a nossa faculdade CETAD, solicite lá, faça contato pelo WhatsApp que vai ser enviado para você, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite a todos, um bom descanso, na paz do Senhor Jesus, e fiquem com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe.